Como investir na independência financeira dos nossos jovens. Uma tarefa bastante difícil, porque nós estamos falando de um dinheiro, recurso financeiro que hoje, no clique, desaparece das nossas mãos. Como é que faz para falar para os nossos jovens que dinheiro não aceita desaforo? Estamos aqui hoje para falar sobre isso, sobre esta informação que eu acabei de ler aqui, ó. Metade da geração Z depende financeiramente dos pais. Uma informação não muito surpreendente, até porque hoje até os nossos jovens filhos, né, não estão saindo das nossas casas, então eles estão ficando. Eles não querem às vezes ter um carro, até porque hoje tem aplicativos muito mais fáceis, não precisa de manutenção, ou até uma casa própria, que é o sonho da gente, né, que tem um pouquinho mais de idade, o sonho de ter uma casa própria. O jovem já tem a casa própria dos pais, tem o seu quarto, tem os seus computadores, tem o seu smartphone, tem tudo nas mãos. Então o jovem está hoje muito mais, né, abastado no que se refere a todo esse movimento que foi ofertado para ele. Mas nós, eu da geração Baby Boomer, né, de 1961, e eu até trouxe aqui um pouquinho, né, dessas informações das gerações, que acho legal a gente dar um print aqui rápido aqui, né, ó. Baby Boomer, que foi até 1964, o aprendizado era por livros, Barça, você que tem a minha idade sabe disso, mas estamos falando aqui para todos os públicos, então vamos lá, vamos nas próximas gerações, próximas aqui, ó. Geração X, até 1980, adaptação à tecnologia, flexível, manteve lá o aprendizado linear. Geração Y, milênio, até 1994, já entra os vídeos, a tecnologia, esse raciocínio tecnológico começa a ser realmente inserido nas vidas, né, das nossas famílias e, lógico, continuando o raciocínio linear. Já a geração Z dá início a não mais ter ensinamentos, aprendizados lineares. Ela busca mais por produtos da internet, começa a ter jogos, realidade virtual, enfim. A geração Z já começa a ter uma disparidade. E é essa geração que está dentro dos nossos lares que hoje não se sustentam por si só. Depende diretamente dos recursos financeiros dos seus responsáveis, dos seus pais. Está certo ou errado? Não tem certo, não tem errado. Trata-se de geração. Nós temos uma geração que encontrou muito mais facilidade, muito mais aconchego. Os lares hoje estão muito mais estruturados para que possa receber esses jovens e dar para eles uma tranquilidade financeira até. E nós temos agora um grande desafio. Como é que nós fazemos os nossos jovens, primeiro, saber que dinheiro não é um fim? Porque nós lá atrás fomos trabalhar sim para ter o dinheiro como prêmio, como resultado final. E a gente deixou de entender que trata-se de um movimento que o dinheiro não é o fim, e sim um meio. E nossas gerações agora precisam, né, mergulhar de cabeça na educação financeira. Investir em educação financeira hoje é o caminho para que a gente possa proteger o patrimônio da família num futuro que a gente nem sabe qual será. Tá aí o investimento do modelo mental dos nossos jovens, das nossas crianças. E tem a geração alfa, né, que vem aí com tudo, né, de 2011 a 2025, aí já vem a social media, aí já vem toda uma relação de entretenimento, o aprendizado desmonta-se, né, junto aos meios escolares. Então nós temos agora um novo jeito de ensinar e de aprender, e nós, pais, avós, né, temos que nos adaptar a essa situação. Como é que nós vamos fazer isso? Nada mais linear. E trazem ainda um movimento muito legal, que eu gostei, essa parte eu gosto, porque este aprendizado passa a não ser só digital, mas também trazendo o offline, que é o híbrido, trazer realmente essa relação, né, dos pais começarem a resgatarem a aproximação, já que os smartphones, né, os computadores, trouxeram muito afastamento entre esse relacionamento pais, filhos, netos. Então hoje você vai numa família, cada um está com seu smartphone, não se conversa mais numa sala ou até
num almoço, no jantar, parece todos com o seu universo, cuidando muitas vezes de outras pessoas que não são da família. É quando as pessoas começam a cuidar de outras pessoas que não tem nada a ver com ela. Vou dar um exemplo. Agora o Neymar teve lá o seu terceiro filho. E as pessoas falam, nossa, você tá vendo? Eu falei, o que tem a ver isso com a sua história, com a sua vida? Making my way downtown, walking fast, faces past and I'm homebound. And I need you, and I miss you. É só a gente pensar, nós estamos cuidando mais dos outros ou cuidando mais de nós mesmos? E eu afirmo, as pessoas estão gastando muito mais tempo hoje com o olhar para o terceiro do que olhar para si próprio. E aí nós temos uma grande preocupação. Como é que nós vamos sair dessa, né? Nós que somos provedores, nós que estamos aqui provendo o recurso financeiro, e esses jovens precisam ser inseridos nesse universo. Nós temos aí o grande desafio, mas esse é um desafio que é preciso investir ferrenhamente na educação do comportamento financeiro, para que todos esses jovens, todas essas crianças saibam que dinheiro só nasce, só se constitui por meio do empreendedorismo, da venda do tempo em relação ao valor que você vai receber. Estamos falando de um empreendedorismo social, empreendedorismo dos negócios, onde o dinheiro é um movimento de moeda de troca. Agora, como fazer isso, né, dentro das nossas casas? É preciso fazer uma grande imersão mesmo de conhecimentos. Saber que os nossos jovens precisam entender que esse recurso financeiro provém de atividades de trabalho. E essas atividades do trabalho vamos ter que fazer com que eles também saibam que cada movimento dentro dos nossos lares, e aí vem os ensinamentos, tem o envolvimento do recurso financeiro, ou entrando ou saindo. E num lar sai muito mais dinheiro do que entra. Por quê? Porque nós estamos consumindo. E quando esses jovens permanecem mais tempo dentro das nossas próprias casas, os seus próprios lares, a dificuldade continua aumentando, porque o consumo continua sendo grande dentro das suas famílias. E isso, lógico, esses jovens muitas vezes não estão contribuindo com a renda, ou seja, não estão ganhando recursos financeiros. Ao contrário, estão recebendo muitas vezes uma mesada financeira, uma mesada até espontânea. E esses jovens não estão observando de forma criteriosa desse dinheiro que está saindo, que está sendo consumido na energia, na água, na alimentação, no vestuário, no lazer. Eles não têm essa noção clara do valor que esse recurso financeiro tem. Aí fica muito difícil, o desafio fica maior. Por isso, conversar com esses jovens por meio de reuniões familiares, seria muito interessante você parar um pouquinho, fazer essa reflexão e fazer uma imersão mesmo, um bate-papo franco. E não adianta a gente também falar que o nosso jovem vai fazer aquilo que a gente quer. Ao contrário, no passado a gente teve muito disso, né? O pai ou a mãe era médica, todos têm que ser médicos. Isso não é verdade, isso passou, não é mais assim. Nós precisamos identificar em nossos jovens as suas habilidades, suas competências. Certamente não são as mesmas que nós tínhamos no passado. São outras habilidades e competências que nós precisamos observar. Eu até relacionei aqui algo importante, que é o cognitivo desses nossos jovens, né? E nosso também. Saber memória, atenção, a percepção, a linguagem, a função executivas deles, as orientações, o raciocínio, a motivação. O que motiva esse jovem? O que faz com que ele saia da cama com vontade? A gente precisa identificar. Às vezes não tem nada a ver do que você esperava dos seus filhos. E tem aqueles ainda que querem que seja o sucessor dos seus negócios. Não necessariamente. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Nenhum tem aptidão para ser os meus sucessores nesse negócio. Então, cada um tem a sua habilidade, a sua competência e eu respeito. E assim nós vamos fazer com que o conhecimento deles possam ser realmente capitalizados, sejam realmente investidos nesse momento. Então, formar, desenvolver jovens independentes financeiramente, será necessário a gente entender a mente deles, a vontade deles e principalmente
conectar com eles? Como é que eu falo com eles? Qual a linguagem deles? Nós, provedores, nós responsáveis, temos obrigação de entender como falar com esses jovens. Aí sim, mostrar que um dia os avós da gente não tinham nada, não conseguiam nem dar estudos muitas vezes para nós. Mas nós trabalhamos muito, conseguimos ter uma qualidade de vida. Os nossos filhos hoje podem gozar de um benefício tendo estudo, tendo o amparo, tendo o lar, tendo alimentação, tendo tudo que ele merece, porque no passado nós não tivemos, mas eles merecem ter. E lógico, fazer com que você, na sucessão, na passagem desses recursos e desses ensinamentos, possam ter filhos, netos saudáveis e sustentáveis financeiramente. Caso contrário, nós vamos viver esse universo de você, pai rico, eles, filhos nobres e netos muito pobres. Tá aí um ensinamento que a gente precisa fazer rapidamente. Por isso, a educação do comportamento financeiro, esse investimento, esse modelo mental, para que ele entenda que dinheiro não aceita desaforo, que dinheiro é um meio. Tudo que nós precisamos fazer é que eles tenham o porquê de estar aqui na Terra. E aí startar o verdadeiro sentido da vida, que são os propósitos, que são os sonhos e as suas necessidades, lógico. E com isso, nós fechamos aqui esse bate-papo. Que você deixe seu like, que você compartilhe ainda com esses amigos que estão aí numa situação, eu não entendo meu filho, como é que eu posso lidar com ele? Bate um papo com ele e fala assim, ó, assista esse vídeo aqui. Se você está inscrito no canal, continue aqui com a gente. Se não estiver inscrito, que se inscreva, mas não esqueça de colocar lá o sininho para receber meus próximos vídeos. E vamos aqui discorrendo sobre esse conhecimento tão importante que a educação do comportamento financeiro traz. Obrigado e até o próximo encontro aqui no nosso Dinheiro à Vista.